Vamos à nossa próxima leitura de hoje. Essa já é a terceira, né? De madrugada já lemos o Salmo 119, fomos do 1 a 40. Aqui já postamos o Deuteronômio 14, agora vamos ler João capítulo 10. Jesus, o bom pastor. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. É a porta do teu coração, amados. A gente precisa entender bem essa parábola de Jesus. Por quê? Porque Apocalipse 3 e 20 diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, com ele cearei e ele comigo. Mas o maligno, ele é sem educação, ele entra dentro do coração da pessoa sem a pessoa estar querendo. Por quê? Porque ela não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, não deu lugar para que o Espírito Santo entre e faça morada, aí ele fica do lado de fora. Quem entra é o inimigo. Ele é ladrão e salteador. Olha só, a este o porteiro abre. Olha, é muito profundo, amados. A gente lê tanto esse capítulo 10, mas ele é muito profundo. Quem que é esse? É o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo convence o homem do pecado, entenderam? Ao ponto do homem dizer assim, tá bom, eu libero a porta, eu abro a porta para o Senhor entrar. E as ovelhas ouvem a sua voz, aleluia, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Sabe por quê? Quando você está preso no pecado, você não quer fazer as coisas erradas, mas faz. Por quê? Porque está preso, não consegue, o inimigo faz aquela pessoa, uma prisioneira, uma pessoa escrava. Só que olha só, e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Ou seja, ser guiado, ser direcionado por Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, que enquanto o Senhor Jesus não volta para nos buscar, o Espírito Santo é o nosso guia, é o nosso consolador, é aquele que vai adiante de nós em tudo na nossa vida. Esse capítulo que é impossível ler, a gente não comentar. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. A partir do momento que a gente se torna ovelha de Jesus, a gente não conhece mais outra voz, a não ser essa voz mansa, humilde, como ele diz, ele é manso e humilde de coração. É maravilhoso pertencer a esse Jesus. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Jesus está falando do coração do homem que fica trancado. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Isso nos leva, amados, isso aqui é tão profundo, que nos leva lá no Éden, quando o Senhor nos criou. Quem era o guardião dessa porta do nosso coração? Não era? O homem, ele não tinha que vigiar, ele não tinha que cuidar da vida espiritual dele, da sua esposa, porém ele não cuidou, não é? Aí veio outro e entrou no coração. Mas como o Senhor nos deu livre-arbítrio, até hoje ainda é assim. Só abre o coração aquele que quer, que ouve a voz do Espírito Santo e abre e deixa a liberdade para esse porteiro chamado Espírito Santo abrir a porta para o Senhor Jesus. É assim, dessa forma que eu entendo. É lógico que a palavra do Senhor ela tem muitas vertentes, mas a cada um o Senhor pode revelar de uma forma, não é verdade? Vamos lá, versículo 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão
Não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Isso aqui está falando do mercenário que diz que é um pastor, mas não é pastor. Não cuida das ovelhas. Pelo contrário, se engodam, ou seja, só se enriquece com as ovelhas. Isso aqui Jesus está dizendo que é mercenário, não é pastor. Olha, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Ou seja, quando o lobo devorador, que é o inimigo das nossas almas, quer nos devorar, e a gente não tem um pastor aqui nessa terra, porque o Senhor colocou pastores, sim, para guiar o rebanho dele, porque senão não estaria escrito lá em Hebreus 9, não me lembro agora o versículo, acho que é 27, obedecei aos vossos pastores, porque velam pelas vossas almas. Então, amados, o Senhor colocou os pastores, mas infelizmente entre eles tem aqueles que se dizem pastores, mas não são, são mercenários. Eu sou o bom pastor. Aí ele termina aqui, ó, versículo 13. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Jesus já orava, já intercedia por nós. Lá em João, acho que 17, ele ora pelas ovelhas que ainda iriam até nascer. É lindo demais, daqui uns dias nós vamos chegar lá. Então ele está dizendo dessas outras ovelhas, ele está falando nada mais, nada menos do que os gentios do mundo inteirinho, ou seja, aquele povo que todos os povos não faziam parte, que não faziam e nem fazem parte do povo de Israel, hoje é a igreja de Jesus, não é? Por isso que ele está dizendo que agregaria a este aprisco, mas para isso ele precisaria morrer por nós. Vamos lá, versículo 17. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, ou seja, me tira a minha vida, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos deles diziam, tem demônio e está fora de si. Por que o ouves? Diziam outros, essas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? A festa da dedicação. E em Jerusalém havia a festa da dedicação e era inverno. E Jesus passeava no templo, no alpendre de Salomão. Sabe o que me traz esse versículo 23, amados, para o dia de hoje? Será que Jesus tem liberdade para passear no nosso templo? Porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Ou será que ora ele pode estar aqui, ora não pode estar? É muito profunda a palavra do Senhor. É para a gente parar e meditar. Pela fé, assim, olha, entrando no túnel do tempo de Deus. Quando eu era criança, passava um filme que falava dessa forma, né? O túnel do tempo. E aquilo me inspirou tanto, assim, ainda que não tinha nada a ver com a realidade, mas hoje eu fico lembrando, eu criança acreditava naquilo tudo. Hoje eu sei que a gente pode viajar de verdade no túnel do tempo de Deus, ir para o passado e ir para o futuro. Mesmo na hora que a gente está aqui no presente, a gente pode ir para o passado, pela fé. Sabe por quê? Tudo é pela fé. Você já pararam para pensar? Assim, pela fé, fechar seu olho, imaginar Jesus passeando no alpendre de Salomão. É tremendo demais, não é? Quando ele dizia ali para aqueles judeus, antes que Abraão existisse, eu sou. Imagine então que Salomão, que viveu muito depois, né?
É maravilhosa demais essa palavra. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no-lo abertamente. Que palavrinha difícil, hein? Ele quis dizer assim, diz para nós abertamente, só que está escrito, dize-no-lo abertamente. Respondeu-lhe Jesus: já vô-lo tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vô-lo tenho dito. Se cortar aí, amados, aí a gente termina amanhã, tá bom? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses? Pois, se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse: sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas, se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou de suas mãos e retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado. E ali ficou. E muitos iam ter com ele e diziam: na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. E muitos ali creram nele. Oh, glórias a Deus! E nessa tarde, como o nosso celular ainda está correndo ali, eu quero convidar você que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. Venha para o aprisco do Senhor. Abra a porta do teu coração para que o Senhor Jesus gentilmente entre e faça nele morada para sempre. Você já parou para pensar o que é diante dessa pandemia que a gente está vivendo? De repente a gente se deita e não sabe se vai se levantar no outro dia. E se levanta no outro dia, não sabe se vai chegar até a noite. E a eternidade? A eternidade, o nome já diz, é de séculos em séculos, não tem fim. Ou que vá para o céu, ou que vá para o inferno. É infinito. Não para o tormento, é para sempre. Essa é a verdade. Jesus disse: não temeis aos homens, que podem matar o corpo e não podem matar a alma. Temei antes àquele que pode matar o corpo e lançar no inferno o corpo e a alma. Esse que ele está falando não é o diabo, não, é o próprio Deus. Porque a partir do momento que a gente rejeita o Senhor Jesus, a ira de Deus permanece sobre a vida daquele que rejeita Jesus. Mas a partir do momento que a gente aceita a graça de Deus redentora sobre a nossa vida, aí sim passamos novamente a sermos filhos de Deus, a sermos ovelhas de seu pasto, se tão somente abrirmos o nosso coração para Ele. Amém? Que Deus te abençoe e te dê oportunidades para que você possa receber Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. Somente Ele é o caminho para o céu. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém
vem ao Pai, senão por mim. Fique na paz do Senhor Jesus e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Amém.